vou estar mediando aqui, né? Eu vou estar acompanhando aqui, fazendo que eu sou importante, que, enfim, né? Mas primeiramente, né, na nossa primeira rodada, eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, o Michelson se apresenta, né? E nada melhor do que eles mesmos se apresentarem. Depois o Marcos se apresenta. Uma coisa sucinta, coisa de 5 minutos para cada lado. Depois o Michelson vai começar falando, vai fazer toda a apresentação dele. Pode ficar à vontade, pode levantar, vir da frente, pode ficar sentado, fica à vontade. Depois o Marcos. Depois vocês podem comentar entre vocês, e eu também, já que eu estou aqui hoje, eu vou aproveitar, né? E depois a gente vai abrir para que as pessoas possam fazer as perguntas, tá? Então vai ser uma rodada, só vou pedir a cadeira está pregada no chão, não está cadeirada, tá cadeira. Tá, Pablo Marçal. Não, tá, não, então, tá lá. Então o Michelson Borges começa se apresentando, depois o Marcos Eberlin. Tá, as apresentações está tudo certo, né? Acho que tá tudo certo. Só para eu tirar uma dúvida, acho que minha e de muitas pessoas, é Marcos Eberlin ou Marcos Eberlin? Eberlin. Aí, ó, tirei uma dúvida. Tá. Então, fechou. Michelson, pode se apresentar. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Acho que a primeira coisa que eu posso dizer sobre mim é que eu sou criciumense, né? Então, já começa por aí. Me sinto em casa e me sinto muito feliz com o convite que nos foi estendido, né? Eu há muitos anos já conheço a aba de passagem, né? Ali, porque a gente sempre, quando vem para Criciúma, passa pela Centenário, eu sempre vi ali a igreja, desconhecia esse local, né? Mas já tinha conhecido o Ministério Fé e Ciência, e é maravilhoso isso, né? Até antes de me apresentar, quero ler um verso que eu acho que deve ser o verso principal do ministério, né? Acredito que até seja, né? 1 Pedro 3, verso 15. Pedro era um pescador, mas aqui ele fala de ciência de primeira, né? Ele diz assim: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, aqui em 2 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro, ele entrelaça fé e razão. Isso é incrível, né? Estejam preparados para dar a razão da esperança ou da fé que vocês têm. Então, um evento como esse, ele está servindo para isso, para nos dar bases ou ressolidificar as bases que já temos, né? Fortalecê-las, para que possamos responder às pessoas. O texto termina dizendo assim: mas façam isso com mansidão. Então, sempre com respeito, com essa nossa boa cordialidade cristã, né? Bom, eu sou jornalista, formado pela Federal de Santa Catarina. Fui evolucionista até minha juventude ali, 18, 19 anos. Eu encontrei o criacionismo no ensino médio quando eu cursei Química no antigo CIS, que agora chama SEDUP, né? SEDUP, é isso? Era CIS na época. Então ali matriculei no curso de Química, porque eu queria depois talvez prosseguir com Biologia, ou mesmo Química, né? Alguma coisa assim. Mas os meus caminhos mudaram e eu depois queria me tornar um jornalista científico. E de certa forma acabei sendo isso, defendendo depois o criacionismo, né? Quem sabe outro dia a gente conta como é que foi essa metamorfose. Mas foi libertador conhecer o criacionismo. Depois eu fui professor de História na Escola Adventista em Florianópolis. Dali eu fui chamado para trabalhar na CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Estou lá há 26 anos. Sou editor, já fui editor de livros e atualmente eu sou editor da revista Vida e Saúde, que é a publicação mais antiga no Brasil que trata de saúde preventiva. Já são 82 anos sendo publicada aqui no Brasil a Vida e Saúde. Já lá, morando no interior de São Paulo, trabalhando na Casa Publicadora Brasileira, publiquei vários livros ali sobre criacionismo, até trouxe alguns aqui para depois sortear aqui entre vocês. Estou pensando aqui nos critérios para esse sorteio ainda, né? E livros sobre criacionismo, sobre mídia, teologia, enfim. Morando lá em São Paulo, eu cursei um mestrado no NASP, que é o nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo. O campus fica ali em Engenheiro Coelho, uma cidade bem no interior. 5 anos, então, ali eu fiz o meu mestrado. Depois eu cursei uma pós-graduação em Biologia Molecular, numa faculdade secular.
E a minha intenção foi justamente, numa faculdade não confessional, falar, claro que não com essa palavra, mas de criacionismo e design inteligente. E depois eu quero apresentar para vocês o meu TCC. Essa é a minha proposta aqui de fala esta noite. E agora eu estou cursando o segundo mestrado na Faculdade Este, que é luterana, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, acho que, em linhas gerais, sou casado, tenho 3 filhos, portanto, eu sou bem criacionista mesmo, né? Crescei e multiplicai-vos. E creio que seja isso. A minha mãe está aqui nos acompanhando, a Manuela já falou, né? No primeiro momento, ela abriu aqui o nosso evento, né? E acho que é isso, né? Sou grande amigo do Marcos, de longa data já, né? Eu descobri o Marcos quando pesquisava sobre homoquiralidade. Encontrei um artigo dele, assim, uma coisa fantástica. Eu não sei, o tema não vai ser esse, mas se algum dia vocês puderem trazer para falar sobre isso, é incrível, né? Uma das provas contundentes de que a vida foi criada. Basicamente é isso. Eu sou o seu Michelson. Só uma sugestão para o critério para o sorteio do livro: pode excluir quem é flamenguista. Aí já é uma ideia. Já dá boa. Quem torce pro Tigre já ganha, né? Aí, tem que torcer pro Tigre e não torcer pro Flamengo. Muito bem, boa noite. Meu nome é Eberlin. Pronto, chega. Brincadeira. É um privilégio muito grande estar com vocês hoje à noite. Eu sou torcedor da Ponte Preta. Olha só, todo cristão deveria ser ponte pretano, porque é um amor ágape, sem recompensas, né? Criciúma, não sei como é que é aqui também, né? Tem título? Né? Poucos, né? E sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Nós temos uma sociedade incrível, são mais de 3 mil membros. Acabamos de fazer um grande congresso lá em São Paulo com mais de 1.000 participantes. Michelson Borges foi um dos nossos palestrantes. E temos divulgado para o Brasil e para o mundo a teoria do design inteligente. Eu fui também um evolucionista por 40 anos, evolucionista teísta, pior ainda. Eu digo que é a pior posição, né? Péssima ciência com péssima filosofia, com péssima teologia, por 40 anos na minha vida. Achava que Deus tinha usado a evolução. Aí fui estudar a Bíblia e fui estudar a ciência. Descobri que não faz o menor sentido isso aí. E por 40 anos eu estava perdido no evolucionismo teísta, mas me encontrei no design inteligente. Enésio Almeida Filho, com o blog Desafiando a Nomenclatura Científica, me fez renascer para a ciência. E passei desde 2008 a defender o design inteligente. E cada vez que a gente estuda mais a ciência, a gente percebe mais claramente que uma mente inteligente, por design inteligente, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E parece que há pouco tempo atrás, 6 mil anos, não bilhões, né? Como o Tiago muito bem mostrou aqui. Então eu tenho coordenado esse movimento no Brasil. O design inteligente tem crescido muito, muito, tem chegado em todos os cantos e todos os lugares, a ponto da gente exportar o design inteligente. Estava falando com o Michel, se a gente está exportando agora o design inteligente para Portugal. Faremos um grande congresso ano que vem lá. Rodrigo Silva vai estar com a gente, Hernandes Dias Lopes também, para fechar com boa teologia. Estamos exportando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre se refere ao Brasil como a capital mundial do design inteligente. Então o design inteligente cresce assim exponencialmente no Brasil e no mundo. Por quê? Porque é boa ciência, é boa filosofia e é boa teologia. Então tem sido um privilégio imenso Deus me usar nessa coordenação do Brasil da teoria do design inteligente. Queria convidar todos vocês a fazerem parte. 14 a 16 de julho do ano que vem, nós estaremos com o 6º Congresso Brasileiro do Design Inteligente lá em São Paulo. O Tiago já foi escalado depois dessa palestra sensacional que ele deu aqui, né? E a Manu também, porque ela vai defender lá que o design inteligente tem que ser ensinado sim nas escolas. Vamos queimar ela na fogueira, mas tudo bem. Faz parte. Tá bom? Acho que é mais Você ou menos é químico, isso. né, Marcos? Olha, eu sou químico. Hoje eu sou professor da melhor universidade brasileira, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há controvérsias, né? Há controvérsias. O UNASP chega ali, ó, grudadinho em segundo, tá bom?
Coordeno lá o MacGraph, que é um centro de pesquisas em nanotecnologia, grafeno. Também dou aulas de forense, química forense. Foi muito legal a palestra do Tiago, porque falou de forense. E nas horas vagas também sou escritor. Tenho o livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. É um best-seller que tem quase 100 mil cópias vendidas. O Antevidência já esteve entre os 1000 mais vendidos na Amazon. Eu digo que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da zona de transição, porque eu nasci em Campinas. E Campinas, em São Paulo, todo mundo sabe que não é interior, é zona de transição, né? Mas, mesmo assim, eu publiquei um livro que ficou entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Um livro que defende o design inteligente, endossado por 3 ganhadores de prêmios Nobel. O design inteligente, gente, está estourando no mundo, porque essa boa ciência não conseguem abafar. A ciência do DNA, como foi mostrado aqui, eu vou falar a ciência do cosmos, a ciência da DNA mitocondrial, do cromossomo Y. As evidências estão nos deixando prontos para a segunda volta para a volta de Cristo, né? A segunda vez que ele vem para cá. Muito bem. Heitor, só um detalhe também que eu acabei esquecendo. Eu sou um dos vice-presidentes da Sociedade Criacionista Brasileira, que é parceira da TDI Brasil, né? Já tem 52 anos no Brasil. É uma entidade que foi criada inicialmente no interior de São Paulo, lá em São Carlos, mas hoje tem a sede em Brasília. E tem núcleos regionais. A Manu e o Tiago, eles pertencem ao núcleo de Criciúma, que é o Nucri SCB. Se você quiser bons conteúdos e conhecer o trabalho da SCB, o site é scb.org.br. Tem bastante coisa interessante ali. E, já que o Marcos fez um merchan, também quero fazer o meu. O primeiro livro que eu publiquei sobre criacionismo foi esse aqui, História da Vida. Eu considero uma introdução ao assunto, porque é um livro de um jornalista, não é de um cientista, não é técnico. Eu tentei traduzir os conceitos de uma forma bem simples. Tem até umas indicações aqui na contracapa. Tem um tal de Marcos Eberlin que indica esse livro aqui, ó. Acho que é coisa boa, né, Marcos? Então, eu não quero voltar para casa com esse livro, nem com esses aqui. O que você acha? A gente pode fazer um sorteio agora? Pode ser agora. Quem é flamenguista, levanta a mão, só para a gente saber. Eu tenho umas perguntas aqui para fazer pro pessoal. Não, fica à vontade. Tá aqui, ó. Você vai entregar. Eu não vou me comprometer com isso. Você vai ver quem levanta a mão primeiro. Tá. Eu não quero ver, não quero arbitrar isso aí. Deixa eu ver como é que tá a minha miopia, se tá legal. Então, eu vou fazer aqui umas perguntinhas. Quem responder primeiro, levanta a mão, fica em pé, né? Leva o livro de cara já, tá bom? Então vamos ver se ficar atentos aí às primeiras palestras. Marcos vai ficar de olheiro aí também? Peraí, Marcos, se alguém vai lá pegar para ti lá, acho que ele quer pegar o livro lá. Opa, então. Enquanto isso, vamos aqui para o nosso sorteio aqui, ó. Primeira pergunta. Não responda. Fique em pé. Acho que é melhor para a gente ver aqui da frente, né? Fique em pé e aí então responda. Quem levantar primeiro se candidata a responder. Primeira pergunta. A diferença básica entre TDI e criacionismo. Acho que eu comecei meio complicado já, né? Qual a diferença entre teoria do design inteligente e criacionismo? Essa é uma diferença básica. Tem semelhanças, muitas, mas também tem diferenças. Vocês não estão vendo o nosso podcast? Lá atrás, levantou, de camisa branca. Como é que a gente faz? Ele leva o microfone lá? Alguém leva o microfone para ele lá? Tem um outro microfone para ir até ele ali? Leva o meu aqui, ó. O Marcos está entregando para ele lá, ok. Está desligado ali o microfone que estava com o Marcos. Alguém ajuda aquele rapaz, por favor. Acho que som. Boa noite. Pelo que foi nos ensinado já a diferença do criacionismo e do TDI é que o criacionismo ele vai se basear na Bíblia. Então ele vai atrás da causa, que seria o nosso Deus, né? Já o TDI ele vai buscar as evidências e não o criador em si. Então ele vai buscar um designer, mas não vai especificar qual designer seria esse. Muito bom, muito bom. É seu, o livro é seu, pronto. Aí alguém já pode entregar ali para ele. Segunda pergunta:
Quem responder agora ainda tem a chance de escolher, né? Livros diferentes. Aí depois vai ficando aquilo que tiver mesmo para quem responder. Mesmo critério, fique em pé para responder. Qual o nome do livrão que a Emanuela trouxe aqui para frente? Quem que levantou primeiro? Acho que foi ela, né? Foi ela. Vadimecum. Estavam quase juntos aí, né? Aí pode escolher. Eu sugiro a Descoberta, mas eu sou suspeito. A Descoberta é um romance que eu escrevi com personagens, tem um físico nuclear ateu, passa por uma experiência de vida dramática. Eu não quero contar mais, porque daí vocês vão atrás. Todos eles são da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você encontra lá no site da CPB, cpb.com.br, esses livros aí, tá? Terceira pergunta. O Tiago, na sua palestra, falou de uma comunidade aqui em Santa Catarina, quilombola, bastante curiosa, com negros de olhos verdes, todos adventistas. Qual o nome dessa comunidade? Não. Ali. Bom, agora. Bom, o Heitor... Não, o rapaz ele levantou primeiro. Falaram primeiro aqui, mas ele levantou o primeiro lado aí. Tem que levantar antes de falar, né? Ou então para os dois, né? Pode ser. Está sobrando? Pode ser, então. Mas tem que responder, né? Valongo lá. Tem que responder. Valongo também. Ok. Vai responder lá primeiro? Se não sabia, eu falei, né? Valongo. Comunidade do Valongo. Pesquisem, é bem interessante aquele fenômeno ali. Já estive lá. Ali perto de Tijucas. Quarta pergunta. Sobrou mais um, né? Então, mais uma pergunta aqui. Erva mitocondrial é determinada por meio do DNA de uma organela da célula. Qual organela? Pronto. Agora deu certo. Obrigado, gente. Só para descontrair um pouco. Heitor. Os meus livros é fácil de sortear. Quem pegar primeiro leva. Muito bem. Meio perigoso esse sorteio. Eu tenho uns dias. Beleza. Então, só para lembrar, eu acho que tem livro para vender lá atrás, né? Acho que do Michelson não tem, mas o pessoal encontra os teus livros aonde, Michel? No site? CPB, Casa Publicadora Brasileira.com.br. Beleza. Tem uma seção lá de livros de ciência e religião. Os meus estão nessa categoria lá. CPB, não dá para esquecer. E o Marcos encontra os livros aonde? Além de pegar lá atrás. Ali na Coval Press, com K. Coval Press. Coval. Muito bem. Então, para quem por um acaso acompanha ou já acompanhou alguma vez uma reunião mensal nossa, a gente faz a reunião mensal, a gente sempre faz assim, alguém da fé e alguém da ciência, ou pelo menos alguém que representa a fé e alguém que representa a ciência. Então, a ideia de convidar o Michel e convidar o Marcos foi essa que foi a ideia. Seria óbvio que os dois falam de fé e os dois falam de ciência, mas nós pensamos, né, no Michelson no caso da fé e o Marcos no caso da ciência, o químico, né? Então essa que vai ser então agora a dinâmica, né? Então, o Michelson vai se apresentar agora, vai fazer a apresentação dele agora e na sequência a apresentação do Marcos. Depois um pode comentar do outro, pode fazer uma roda de conversa aqui. Eu também vou perguntar algumas coisas e depois a gente libera a pergunta para o pessoal. Então a apresentação é aquela essa mesma. Pronto. Pode ficar à vontade, ficar em pé, sentar, como quiser. Prefiro caminhar um pouquinho aqui. Como eu disse a vocês, essa apresentação, na verdade, é um resumo do meu TCC lá na pós-graduação de Biologia Molecular. É um nome que a gente dá para teses, né? Para dissertações, aquele nome grandão. Mas, resumindo, por que a teoria da panspermia cósmica, origem espacial da vida, está voltando com força. O que está acontecendo? Seria isso uma indicação de que as ideias propostas para a origem da vida aqui na Terra faliram, deram errado? Essa é a minha proposta. Obviamente que num trabalho acadêmico de uma faculdade secular, eu não ia usar termos como criacionismo, tampouco design inteligente, mas vocês perceberão que, na verdade, o pano de fundo dessa pesquisa foi isso, né? A origem química da vida. Vamos lá, então. Vamos ver se funciona aqui. Beleza.
Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre algumas pesquisas, porque tem gente que fala assim, criacionista não vai a campo, criacionista não faz pesquisas. Eu vou citar 3 expedições científicas, das quais eu participei mais ou menos recentemente. Eu estive em Galápagos 2 vezes, 2016 e 2020. A proposta do grupo de estudos com que eu estava era de refazer os passos de Darwin para tentar ver o que ele viu ou até coisas que ele não viu. E foi bastante interessante, né? Aqui é uma fazenda de tartarugas de Galápagos. Essa placa você só encontra lá, não tem em outro lugar do mundo, né? Cuidado, tartarugas cruzando ali a estrada, né? Nós subimos ali o vulcão Sierra Negra. Eu fotografei os tentilhões de Darwin, de ilha para ilha. Realmente a gente percebe assim algumas variações de plumagem, tamanho do bico, né? Mas como o Tiago bem explicou aqui, são variações limitadas, morfológicas ou de coloração. Você não tem um tentilhão e lá na outra ilha um animal diferente que evoluiu a partir do tentilhão, né? As iguanas, mesma coisa. Tem uma ilha que tem iguanas negras que aprenderam a comer algas. Noutra ilha tem iguanas, mas de outra coloração. Então, o que a gente viu ali foi seleção natural, basicamente. Não vimos macroevolução. E só para vocês saberem, na Avenida Charles Darwin, na ilha de Santa Cruz, em Galápagos, tem esse museu aí, Museu Origins. É um museu criacionista. Então, para a pessoa ir até o Centro de Pesquisas Charles Darwin, ela tem que passar na frente desse museu aqui, que está ligado à Escola Adventista lá de Galápagos. E ali dentro, a pessoa tem em exposição displays, alguns fósseis, material que fala sobre o meio ambiente, sobre a criação de Deus, os dias da criação, uma outra abordagem, uma outra visão, para que as pessoas possam ter também um contraponto, né, ao irem lá para Galápagos. Outra expedição da qual participei, faz uns 2 ou 3 anos, foi ali na Chapada do Araripe, no Ceará. Não dá tempo de contar detalhes sobre essas viagens, essas pesquisas, né? Mas só para vocês terem uma ideia de uma coisa interessante, a gente encontra abundância de fósseis marinhos numa região agreste, 500 quilômetros do mar. Então tem alguma coisa estranha, aconteceu alguma coisa diferente ali, né? Aquela música que diz, o sertão vai virar mar, já ouviram? E virou mesmo, em algum momento da história isso foi inundado, de modo que a gente encontra, e eu estive lá escavando e encontramos mesmo fósseis, aí tem muito lá, e crustáceos, peixes marinhos, e no meu canal no YouTube você encontra o vídeo dessa expedição. Michelson Borges, você coloca lá no buscador Araripe, você encontra esse vídeo aí. E mais recentemente, faz questão de um mês, voltei da Bolívia, e nós fizemos ali uma expedição paleontológica, numa região que tem a maior quantidade de pegadas fossilizadas de dinossauros, mais de 20 mil pegadas catalogadas. E é um grupo do Geoscience Research Institute, que é um centro de pesquisas lá em Loma Linda, na Califórnia, que tem uma equipe mantida pela igreja pesquisando pelo mundo, biólogos, paleontólogos, geólogos, e ali nós somos dirigidos por esse grupo de cientistas. Ali embaixo eu estou fazendo medições de distância, tamanho das pegadas, a gente vê inclusive marcas de arrasto da cauda do bicho. Olha que interessante, aqui são pegadas de herbívoros, né? Mas também tem de terópodes, com aqueles 3 dedos e garra. A gente vê pegadas impressas, e mais adiante a gente vê marcas de natação, ou seja, água subindo, o bicho não conseguia mais imprimir a pegada na lama, e ele começa a nadar, a arranhar, e depois não tem fóssil, ou seja, uma região de fuga. Milhares de dinossauros estavam passando por ali, fugindo de água, porque a pegada não consegue ser preservada se não for em lama, e depois mais lama vem e cobre aquelas pegadas, porque se elas ficarem expostas vão desaparecer. Depois isso petrifica, acontece uma erosão ali, enfim, e elas são reveladas. Então isso sugere alguma coisa para vocês? Para mim, com a minha mente que tem uma cosmovisão que inclui conceitos criacionistas, consigo ver um cenário bem interessante sobre isso. Quem sabe um outro dia a gente fale sobre dinossauros aqui, que é um tema bem legal. Bom, aí está o Geoscience Research Institute. Você pode também acessar o site, que é o GRISDA.org.
tem material em várias línguas e são pesquisas acadêmicas. Quem diz que criacionista não faz pesquisa, né? Não publica artigos? E aqui o fundador da SCB, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, uma pessoa fantástica, né? Doutor em engenharia. Muito bem. E aqui é a maior prova de que eu sou criacionista. Como eu disse a vocês, minha esposa, que é de Florianópolis, e os meus lindos 3 filhos, que são para mim a maior prova da criação de Deus, né? Agora sim, vamos adiante. Eu vou começar com uma frase de um cientista que influenciou muito a minha infância e juventude, adolescência. Claro que eu não concordo com tudo que ele falava, né? Já faleceu, porque era também ateu, evolucionista, mas tem umas tiradas interessantes. No livro, Carl Sagan, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele diz assim, e essa frase vai acompanhar toda a minha fala daqui para frente, tá? Porque eu concordo com ela. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, eu grifei, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para pseudociência. Você concorda com isso? Heitor, concorda? Marcos, concorda? É isso. Nós, criacionistas, TDIstas, só queremos isso. Evidência adequada para crer, para aceitar, para concordar com alguma coisa. Então isso é o bom ceticismo, né? Aliás, o grande Chesterton, né? Gilbert Chesterton, ex-jornalista ateu, ele dizia exatamente isso. Olha, se você encontrar um cético pelo caminho, não tente provar nada para ele de início. Faça com que ele seja cético até o fim. Como assim? Pergunta para ele, você é cético mesmo? Sou cético. Você é cético em relação ao seu ceticismo? Bem, aí não. Então você é um crente. Eu me tornei criacionista porque eu fui cético até o fim. Eu pensei, será que eu estou certo? Será que as minhas convicções evolucionistas estão corretas? Então o cético, o bom cético, intelectualmente honesto, é aquele que pergunta para saber a verdade. Agora o cético crente é aquele que já tem uma posição. A gente conversava ali atrás há pouco, né, sobre essa questão. O ateu e o crente estão em 2 extremos de uma escala de fé. O ateu é o crente no não, o crente é o crente no sim, Deus existe. Agnóstico está ali, né? Entre um e outro, talvez a posição mais coerente, porém cômoda também, né? Não sabe o que crê ainda, até que ele prove o contrário. Então vamos pensar nessa frase do Sagan, tá? Evidência adequada, porque se não houver evidência adequada, você vai aceitar pseudociências. E nós sustentamos que a macroevolução é uma delas. Eu não vou ler aqui o resumo do meu TCC, é muita coisa, né? Eu já vou avançar aqui para as primeiras pesquisas, primeiros experimentos que tentaram determinar como poderia ter sido a origem da vida a partir da não-vida, a origem química da vida. E um desses primeiros experimentos foi justamente de Urey Miller, lá na década de 50, quando num laboratório colocaram gases que eles supunham fizessem parte da atmosfera primitiva, de uma suposta terra primitiva, e ali estavam gases como amônia, metano, enfim, que eles já supunham que poderiam dar em alguma coisa. Eu quero que você perceba que essa experiência não prova origem de qualquer coisa por acaso. É um experimento controlado. Na verdade, isso mostra o quê? Design inteligente. Porque há cientistas inteligentes conduzindo o experimento para obter alguma coisa que para eles é interessante. Então eles colocaram ali no aparato de vidro, um balão de vidro, amônia, metano, e bombardearam essa mistura de gases com energia elétrica, e depois de algum tempo, de fato, apareceram ali aminoácidos, só que uma mistura racêmica, levógenos e destrógenos. Quem já estudou isso sabe que a vida ela é composta por apenas um tipo de aminoácido, não por esses 2. Então alguém deveria retirar essa mistura dali, além do que os próprios raios que produziam aminoácidos destruíam essa mistura. Então eles tinham que retirar daquele balão esses aminoácidos e depois tinham que selecionar isso para, quem sabe, um dia ainda obter o DNA. Está muito longe daquilo que a gente chama de vida, gente, né? Então esse experimento com o tempo acabou sendo abandonado, porque geoquímicos na década de 60 descobriram que a atmosfera da suposta Terra primitiva não era aquela. Na verdade tinha hidrogênio, gases vulcânicos como CO2, N2,
E quando misturavam esses gases no mesmo experimento de Urey Miller, não apareciam ali aminoácidos. Esse experimento foi deixado para trás. Fake news, a gente diria assim hoje, né? Só que sabe o que é curioso? Minha filha mais nova prestou vestibular ano passado para nutrição. E na prova caiu o tal do experimento de Urey Miller, como se fosse uma evidência da evolução. Tem gente mal informada por aí, sabiam? Livros didáticos, não do Colégio Adventista, mas tem livro didático, eu já vi, que ainda traz o experimento de Urey Miller como evidência para a evolução. Ainda tem livro didático, Marcos, que traz lá os desenhinhos do Haeckel, né? Ou as mariposas de Manchester, as Binston betulária, como evidência. Já foram descartadas essas coisas como evidência. Não são nem adequada, não é mesmo, nem evidência mais pode ser considerada, ok? Então, o que aconteceu? Fizeram mais experimentos de lá para cá, desde os anos 50? Bom, a partir de 1980, a maioria dos geoquímicos concluiu que o experimento de Miller e Urey é irrelevante para a origem da vida. E agora? Alguém descobriu alguma coisa nova? Será que algum químico por aí conseguiu provar o que Urey e Miller não conseguiram provar? Daqui a pouco eu chego lá. O Tiago citou aqui o Richard Leakey na sua palestra. O Leakey é um cara muito respeitado no mundo da evolução, e ele escreveu, numa das edições do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele escreveu o prefácio, a introdução. E nessa introdução, ele foi muito honesto. Ele diz que há 2 problemas graves, claro que há muitos outros, mas ele cita 2. 2 problemas graves com a teoria da evolução. Primeiro, a explosão cambriana. Segundo, a origem dos sexos. E eu concordo com ele. Concorda, Marcos? Concorda, Heitor? É isso. E ele foi honesto aqui. Querem ver por quê? Olha só, vamos começar pela explosão cambriana. Imagina um bolo de camadas, né? Você tem lá a camada de baunilha, eu não sou bom em culinária, chocolate, morango, sei lá, várias camadas, né? Lá embaixo, a primeira camada onde a vida complexa aparece subitamente é o chamado período cambriano, que alguns chamam de Big Bang da vida. A vida explode, já complexa. Os organismos do pré-cambriano não podem servir como ancestrais válidos porque são muito, aspas, rudimentares. E no cambriano você já tem ali trilobitas, inclusive meu blog criacionismo.com.br, que já tem 20 anos, ano que vem completa 20 anos, ele tem como símbolo trilobita. Tem amonitas, animais com olhos complexos, tentáculos, célula. Se tem célula já é complexo, não precisa dizer mais nada, né? É uma fábrica autorreplicante, uma coisa incrível, né? Então, o Leakey está certo. Como que a vida aparece com toda a sua complexidade de repente no registro fóssil, sem os tais ancestrais anteriores? Como explicar isso? Ele não sabia. Ninguém sabe. Isso está mais para alguma coisa que a gente lê em algum lugar que diz assim: e disse alguém, haja isso e aquele isso apareceu. Surge, não é que surge, é criado, né? Com toda a sua complexidade. O segundo problema, pedra no sapato, é a origem dos sexos. Os espermatozoides são produzidos graças a um único gene que codifica essa função, é o gene Bowley. E sabe o que é interessante? Os evolucionistas, quando se deparam com algum tipo de sistema, ou mesmo um gene que não poderia se alterar com o tempo, porque se alterasse desandava tudo, eles dizem assim: isso aqui não evoluiu. Por quê? Porque não pode se alterar. É o caso do gene Bowley, é o caso do gene homeobox, que é uma espécie de mestre de obras. É o gene que faz com que você seja bilateralmente simétrico: 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 olhos. Você já pensou como é que isso funciona? Porque quando o óvulo é fecundado, começa a haver uma multiplicação celular, assim, aparentemente desordenada, muito rápido, mas de repente aparece lá um serzinho bilateralmente simétrico, graças ao homeobox. Aí eles dizem: o homeobox não pode ter mudado com o tempo, porque senão as pessoas começariam a nascer aberrações. E se algum dia ele não existiu no registro fóssil, deveríamos encontrar seres aberrantes. Mas não, você vai lá na base até o topo, você tem lá o peixinho bilateralmente simétrico, tartaruguinha, anfíbios, aves, mamíferos, ok?
Então esse gene já estava disponível desde a origem, um gene ultra complexo. É o caso também do gene Bowley, porque se ele não existisse em algum momento, ou deixasse de existir, ou mudasse sua função, esquece a humanidade, não haveria mais reprodução, né? Mas tem mais, calma lá. Essa revista é uma revista séria de divulgação científica, não é uma tipo a Super Interessante, Galileu, essas mais popularescas, né? E nessa edição foi publicada uma matéria de capa aí que me deixou assim abismado. Positivamente falando, o desafio da gestação. Por que a mãe não rejeita o feto? Pergunta boa. Porque quando o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, o corpo da mãe identifica isso como um invasor. Afinal de contas, metade do material genético ali não é dela. E o que aconteceria normalmente é que o sistema de defesa da mãe expulsaria ou destruiria aquele, aspas, invasor. Mas isso não acontece. Sabe por quê? Porque já existia, e deveria existir desde a primeira vez, porque senão não estaríamos aqui para contar a história, uma proteção em volta desse embriãozinho em formação chamada placenta, que é um órgão ultra complexo, seletivo. Entra o que tem que entrar, não entra o que não pode entrar. Então é a placenta que isola aquele futuro bebezinho ali, né? Aquela vida nova, isola do corpo da mãe para não ser atacado por ele. Aí os cientistas que escreveram o artigo propõem um cenário: e se um anticorpo eventualmente conseguisse perfurar a barreira placentária, iria atacar aquele feto? O que acontece então? O sistema de defesa do bebezinho que está em formação já funciona. Ele identifica a invasão, envia um anticorpo e ele vai lá e desativa o da mãe. É uma conversa bioquímica, tipo assim: mamãe, não se preocupe, quem está aqui é seu filho. E desativa. Eu terminei de ler e falei: louvado seja o Senhor, porque isso é maravilhoso, né? O Dr. Marcos tem um livro chamado Antevidência. É isso. Antes de ser necessária uma placenta, ela já estava lá para ser utilizada. Isso é antevidência, é o Criador já projetando aquilo que seria necessário para a vida. Antes de aquela função ser requerida mesmo, já estava disponível. Incrível, né? Mas tem mais. Tá, vamos pensar da seguinte forma. Eu até pulei uma etapa que é muito importante. Quando e como surgiram os sexos, macho e fêmea? Sim, porque se a vida surgiu segundo o cenário evolutivo, quer seja evoteísta ou evolucionista naturalista ateu, surge com uma primeira forma de vida que seria, sei lá, uma protocélula ou coisa parecida. E ela então se multiplica por divisão, né? Era tipo uma clonagem. Isso aqui já é uma coisa muito complicada de acontecer, né? Vamos lá. Mas vamos agora dar uma série de chances para a evolução. Então, vamos supor que aconteceu, a vida surge. Ela é capaz de se multiplicar. Tá bom, vamos lá, damos chance, né? Em algum momento deve ter havido uma mutação que deu origem a um sistema reprodutor masculino funcional. Tinha que ser funcional. E quando eu falo isso, por favor, pense em tudo que é necessário. Não só a questão morfológica, mas hormonal, neuronal, porque os órgãos precisam de neurônios especializados para funcionar. Tudo isso funcionando integradamente. No outro organismo acontece uma mutação distinta que dá origem ao sistema reprodutor feminino, com toda a sua complexidade. Mas tem um detalhe: o macho surge há, sei lá, 300 milhões de anos, mas a fêmea surge há 100 milhões de anos. Adiantou? Nunca se encontraram, acabou, se extinguem e continuam do jeito que estavam. Tá bom, então vamos dar mais uma chance para a coisa, né? Então o macho e a fêmea, essa mutação distinta, mas fantástica, e mutações são deletérias. Por favor, pesquisa um pouco sobre o que eles têm investigado há mais de 100 anos, ali com as mosquinhas da fruta, né? As Drosophila melanogaster. A gente brinca e fala assim: 100 anos sendo torturadas em laboratório e as mosquinhas não confessaram a evolução. Porque as mutações causadas artificialmente trazem asas retorcidas, pernas deslocadas, não asas, ausência de asas. Não há como você usar a desculpa da mutação genética para explicar o surgimento de órgãos funcionais novos, de novos planos corporais. Isso exige aporte de informação genética, e informação não surge do nada.
Ponto. Bom, mas a gente está aqui dando chances. Então, vá lá que aconteceu. Macho, fêmea, na mesma época, mas o macho surgiu na Criciúma pré-histórica e a fêmea na Campinas pré-histórica. Adiantou? Nunca se encontraram, nunca se casaram. Tá bom, vamos lá, mais uma chance. Aconteceram as duas mutações. Órgãos funcionais, mesma época, mesma geografia, 1 milímetro quadrado. Eles se encontraram. E aí cruzaram e voilá. Eram compatíveis. E conseguiram dar origem a um outro ser. Fala para mim, eu que sou crente? Eu que sou crente? Ou quem pensa nessa série de milagres necessários para que essa coisa acontecesse eventualmente? O Richard Leakey está certo. A origem dos sexos é uma pedra gigante no sapato dos evolucionistas. Até hoje não vi uma explicação coerente para esse fenômeno, que deu origem a toda a vida no planeta, né? Eu tenho uma explicação, mas aí tem que abrir a Bíblia. Macho e fêmea os criou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Eles foram criados para se unir, para serem férteis e para dar origem à humanidade. Foi assim. Ah, mas você é crente. E você é o quê? Vamos lá, tem mais uma etapa. O bebê foi gestado, cresceu lá na placenta, mas tem que nascer agora. É outro problema. Porque a pelve da mulher permite a passagem, a do homem não. A mulher, quando está em trabalho de parto, jorra no corpo dela, na circulação, ocitocina, o hormônio do amor, né? Mas que também tem uma função nesse momento de meio que afrouxar os ligamentos. Facilita ainda mais o nascimento de um bebê. Eu sei, tem homens aí querendo se tornar mulheres. Fique à vontade, as pessoas são livres, mas não vá dar luz, vai morrer. Você não foi feito para isso. Você não foi projetado para isso. Tiago brincou lá, né? Quando os ETs, né? Os ETs aparecerem ali e forem investigar os fósseis, né? Vão dizer assim: isso aqui é homem, isso aqui é mulher. Não. Biologia não tem ideologia, né? Vamos lá. E o leite materno já estava preparado, né? Isso é antevidência também. O bebê nasce com algumas carências nutricionais, como é o caso da tripsina, né, pancreática, que ele não tem ainda para poder depois receber alimento. Então o colostro, que é aquele primeiro leitinho que a mamãe dá para o bebê, que é rico em anticorpos, também tem essa tripsina pancreática, que prepara o pâncreas, os órgãos digestivos do bebê, para depois operarem a digestão. Como é que pode isso, né? Já estava lá. Vocês sabiam que o leite da mãe se ajusta quando o bebê é homem e quando o bebê é mulher? Há diferenças? Isso é incrível, né? Tudo isso fala de design inteligente. O que é o ribossomo? Fala um pouquinho da célula, das organelas. É basicamente uma máquina de costura. Ele vai costurando aminoácidos, né, para fabricar proteínas e enzimas. Detalhe, é uma máquina molecular. Quando você se depara com uma máquina, o que isso traz à sua mente? Alguém fez, né? Máquina, nanomáquinas. E aí, os seres humanos, os cientistas, tentaram criar um ribossomo artificial. E acontece assim, ó, o ribossomo natural, que já tem aí seus 6.000 anos, ele produz 20 blocos de proteína por segundo. A máquina molecular artificial, que mais chega perto disso, produz 4 blocos a cada 12 horas. O que você acha? Eu brinco, eu falo assim: se Deus cobrasse copyright da gente, a gente estava falido. Porque o que o ser humano faz basicamente é copiar as tecnologias que já estão aí e não são de ponta, porque tem milhares de anos. E a gente não consegue nem chegar lá, ao copiar, né? Só que quando a gente faz, nossa, olha só essa caixa de som, design inteligente. Olha só essa tela de LED, design inteligente. E quem fez o cara que fez a tela? Né? Não é design inteligente? E quem fez o original, que é inigualável? Aí não tem design inteligente. Aí é como Sagan dizia, e disso eu discordo: dado tempo suficiente, tudo pode acontecer. O Deus tempo. Ah não, mas são bilhões de anos. Calma, não cheguei ainda no ápice da minha palestra. Vamos lá. Vocês acham que isso aqui é evidência de design inteligente? Tem algum engenheiro aqui?
Para fazer um projeto como esse não tem que gastar neurônios e usar muita computação e cálculos, sim. E uma hidrelétrica é uma coisa fantástica, porque basicamente ela transforma uma energia não tão útil numa energia muito útil. Olha aqui as tubulações da Itaipu, as turbinas da Itaipu, uma central de controle informática computadorizada, né? É algo tremendo. E ela então faz isso, olha, transforma a energia cinética da água que está lá disponível, está lá correndo, não aproveitada, a turbina gera energia elétrica, que é muito útil para nós. É algo fantástico, design inteligente. Bem, e o que dizer da já comentada aqui, mitocôndria? Mitocôndrias são nano-Itaipus, nanofábricas de energia. Elas também transformam uma energia não tão útil para a gente, que são os açúcares e gordura, em ATP, que é um tipo de energia utilíssima para a gente existir, para a gente funcionar. Só que tem um detalhe, ó. A Itaipu tem 20 turbinas. Cada mitocôndria tem milhares de turbinas. E cada célula tem milhares de mitocôndrias. E cada ser humano tem trilhões de células. Então, quantas turbininhas estão funcionando nesse momento dentro de você, para você respirar, pensar, prestar atenção aqui, por favor. Quantas turbininhas estão funcionando aí nesse momento? É um número astronômico. Muito, muito, muito mais do que estrelas na nossa galáxia. E muitas galáxias. Você é fantástico, hein? Né? Tem um detalhe interessante que eu tenho que mencionar. As melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano perdem alguma energia dissipada em forma de calor. Então, infelizmente é assim, né? Quando a energia é transportada lá da Itaipu pelas linhas de transmissão, cabos, aquilo esquenta pela movimentação dos elétrons, né? Então, calor se perde ali, infelizmente, não é 100% de aproveitamento. Tá, e no que diz respeito às mitocôndrias, pois é, 50% também há de perda. Não perde, porque esse calor que é aparentemente perdido na transformação de energia das mitocôndrias é usado para você manter seu corpo em 36, 37 graus, temperatura ideal para o metabolismo, para as transformações bioquímicas, reações bioquímicas necessárias para a vida. No nosso caso, gente, nada se perde. E vem me dizer que a Itaipu é genial. E a mitocôndria? E o teu corpo? Né? Eu podia ficar aqui muito tempo falando, mas não dá tempo, né? Desse 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. Tão complexo que nem se entende ainda, não se decifra ainda, pensando sobre si mesmo, o cérebro. Não há como compararmos com nenhum tipo de processador aqui, humano, dos mais modernos que existam, né? É algo fantástico. E é a prova d'água. Relativamente à prova de choque. Eu tenho 3 filhos e eu assisti de perto, assim, quanta pancada e queda e tombo, né? Está lá funcionando. Estão na faculdade já, está tudo certo, né? E é um equipamento aí com milhares de anos, né? Não é tecnologia de ponta também. Vamos lá. De vez em quando esse pessoal se trai, tropeça, como dizia Winston Churchill. Tem gente que tropeça na verdade, levanta e faz de conta que nada aconteceu. Aqui é um caso. Esse livro aqui é da Publifolha, Folha de São Paulo. O autor certamente é um evolucionista. Olha o que ele escreveu. E me digam se ele não deu um tropeção aqui, né? O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Escorregou. Feio. Se há um projeto, tem o que também? Um projetista, né? E se há um design, há o quê? Um designer. Então, olha, sinceramente, se eu fosse o escritor, eu teria tomado mais cuidado. Se eu fosse um evolucionista, né? Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios e células nervosas cerebrais, né? São os neurônios. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1.000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre 2 neurônios. Logo, seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 trilhões de conexões. Gente, é fantástico, né? Demais, né? Dentro de uma área tão pequena, toda ali enovelada, 1.000 trilhões de conexões. Há mais de 6.000 anos funcionando bem, obrigado. Quer dizer, na verdade está piorando, né? É uma involução. Vamos lá.
Esse aqui foi um livro que eu tive que estudar na minha pós-graduação, que é um clássico, né? Biologia Molecular da Célula. E a Manu já mencionou aqui, então não vou me demorar nisso. Se fosse transformado em livros, né? O genoma formaria uma pilha de 170 metros de altura. Uma biblioteca dentro de cada ser humano. Olha só o que diz aqui o livro que eu tive que estudar. Células, fábricas químicas capazes de gerar cópia de si mesmas. Eles escrevem esse tipo de coisa, mas nem pensam no que estão escrevendo. Como é que você pode pensar em acaso cego, mutações aleatórias, seleção natural, quando você se depara com uma fábrica química que é capaz de se duplicar? Pensa numa montadora de automóveis que não só produz automóveis, mas consegue criar uma outra dela ali do lado. E depois outra, e depois outra. Por favor, é isso, né? As células são isso aí. Essa aqui, né, Marcos, é uma das nossas mascotes, né? É muito legal isso aqui. É a kinesina. Uma máquina, um robozinho molecular que transporta elementos dentro da célula. Então aqui no caso está levando uma vesícula nas costas. Acho que vai rodar aqui. Não, clica para mim no meio da tela, vê se roda aqui essa animação. Ali está. Olha que bonitinha. Ela literalmente caminha ali em cima do microtúbulo da célula, levando nas costas uma vesícula, né? Você vê lá embaixo, tem outras, lá. São milhares de kinesinas dentro de cada célula. Trilhões de células. Você tem, eu não sei nem dizer esse número, tá? 1.000 trilhões de robozinhos moleculares aí dentro do seu corpo agora, funcionando para você existir. Alguém está concentrado pensando nisso? Você está pensando nisso agora? Tipo assim, a kinesina do dedinho do pé. Leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula, por favor. Você está concentrado nisso? Você não está concentrado nem no seu coração agora. Bate o coração, não para, por favor. Eu quero prestar atenção na palestra, mas não para, continua. Respiração, alguém está concentrado? Agora você se concentrou porque eu falei. Mas até então estava automático. Tem um cientista evolucionista chamado Vladimir Milodinov, que é um russo. Num livro que ele escreveu, ele fala que 70% do processamento cerebral é automatizado, das funções do corpo. Graças a Deus por isso. Que você dorme e acorda, e durante o sono está funcionando. Você está olhando para cá e me escutando, mas ao mesmo tempo você está processando a temperatura do ar com os sensores na sua pele. Você está digerindo o que você comeu faz algum tempo. Você está medindo a textura da cadeira com o seu traseiro aí sentado nela. Você está processando um monte de informações, ao mesmo tempo que pensa no que eu estou falando. Tudo automatizado. 70% do processamento cerebral é automatizado. O restante fica livre para a gente pensar, amar, escrever poesia, enfim, está livre para você. Fantástico, né? Bom, tem mais. Estou caminhando para o final aqui, por favor, tá? Não me expulsem do tablado aqui. Aqui é o ápice, né? Foi esse artigo científico, em 2018, desta revista científica conceituada, na área de biofísica e biologia molecular, que me inspirou a escrever o meu TCC. E desse artigo, eu tiro... O artigo fala sobre a causa da explosão cambriana. Seria terrestre ou cósmica, tá vendo? É a volta da ideia da panspermia cósmica, a vida vindo do espaço. Aqui está o parágrafo que me motivou a pesquisar o assunto. Olha o que diz, abre aspas: todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local, ou seja, espaço sideral, disponível com relação a espaço e tempo. Você prestou atenção? Tira uma foto, gente. Isso aqui é uma admissão direta e honesta de que desde 1950, com Urey e Miller, todos os experimentos tentando simular a origem da vida deram em quê? Fracassos deprimentes. Ou seja, ninguém sabe. Eu gastei quase um ano fazendo pesquisa bibliográfica. Procurei tudo que eu pude de artigos, de livros, de publicações sobre esse assunto da origem da vida. E a minha surpresa foi zero. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, na verdade, a panspermia cósmica, ou a cosmogênese, é isso aí, ó. É jogar a batata quente para fora. A gente não tem explicação para isso aqui, nem em supostos 3 bilhões de anos. Não dá. Então, joga para o espaço esse problema. Porque se alguém perguntar, tá, mas como é que surgiu lá? Eu vou saber? Tinha alguém lá para ver?
Aí você tem uma tautologia, né? É um argumento circular. Por quê? Você pergunta, como é que a vida surgiu? Ou então, ele vai dizer, a vida surgiu. Por quê? Porque estamos aqui. E por que estamos aqui? Porque a vida surgiu. Não explica nada, você percebeu? É tipo dizer assim, aquela casa é vermelha porque ela é vermelha. Você não tem uma explicação. É uma tautologia. Surgiu no espaço, por quê? Porque aqui não dá tempo, então, mas estamos aqui, então ela surgiu. Ora, que explicação é essa? Vamos explicar de modo bem simples a ideia deles, tá? Vou até brincar um pouco aqui. De novo, vamos brincar com os milagres não religiosos, né? Tá bom, surgiu em algum lugar. Surge lá uma bactéria, coisa parecida. Ela embarca numa rocha espacial, num cometa, num meteoro, e ela começa a viajar pelo universo. Mas tem um detalhe, essa bactéria, ela suporta o frio do espaço, do vácuo espacial, suporta o vácuo também, o frio, as radiações cósmicas, né? Quando os astronautas vão para o espaço, tem que usar uma roupa especial, a nave tem um tratamento especial para suportar, e eles não podem ficar tanto tempo assim lá também, porque podem ter câncer e outros problemas, né? Radiação cósmica, graças a Deus, a Terra tem o campo magnético que nos protege disso. Lá fora não. Mas a bactéria não tinha roupa espacial. Tinha? Tinha nave espacial? Acho que não tinha também, né? Ela está viajando pelo espaço numa boa. Aí, em certo momento, se depara com um planeta amigável. Tem atmosfera respirável, tem água líquida, um planeta com vários fatores que possibilitam a existência de vida, e ela então resolve pousar aqui, como se ela pudesse conduzir o meteoro lá, né? Mas enfim, só que quando uma rocha espacial entra na atmosfera, o que acontece? Ela queima atrito com o ar, chega a milhares de graus. Não sei se vocês já viram de perto o ônibus espacial, tem um monte de placas de cerâmica refratária embaixo, nos bordos de ataque, para suportar mais de 1000 graus. Mas aqui não tinha isso. E a bactéria suportou esse calor todo, mais de 1000 graus. Tá, mas daí tem impacto, né? E aí bate no chão, pode ser na água, pode ser na terra, não importa, porque o impacto é tão forte que a coisa vaporiza. Se não for um meteorito ali de metal, ou grande o bastante, não sobra nada. Solo vitrificado e pó. A bactéria suportou o impacto. Que bactéria seria essa? Só pode. Ou seja, nós somos todos herdeiros de Krypton, que somos descendentes desse negócio aí da evolução teísta ou não teísta, né? Somos todos descendentes de Krypton. Gente, esse foi meu TCC. Tirei 9. Mesmo assim, né? Então, quer dizer, o argumento está ali, foi apresentado cientificamente e não tem como fugir. Eles não sabem como foi. Não há respostas para isso. Aí discutir, claro que é importante falar sobre os hominídeos, sobre outras coisas, sobre evolução, seleção natural, beleza, tudo está na mesa de discussões. Mas quando você vai na base, no começo de tudo, já derruba o edifício todo? O que sobra para discutir, né? Por isso eu gosto, né, Marcos, da química, né? A gente vai ali na origem da coisa e mostra, não tem como evoluir, não tem como surgir vida a partir da não vida, quimicamente falando. O Dr. Ariel Roth é um cientista criacionista, né? Tem ótimos livros. Aqui ele define o que é vida. A vida é uma coisa tremendamente complexa, não dá tempo nem de ler. James Tour, um dos 10 melhores químicos do mundo, na última década, top 10 lá, né? Ele diz: há uma ignorância coletiva. Aqueles que dizem que isso já está bem elaborado não sabem de nada sobre a síntese química. O cara é direto, né? Ele é judeu. Aqueles que pensam que os cientistas entendem os detalhes da origem da vida estão completamente desinformados. Ninguém entende. Quando é que a comunidade científica confessará ao mundo que são ignorantes sobre a origem da vida? Tem cientista que pensa diferente, gente, tá? Não pense que é uma coisa unânime aí, a evolução é unanimidade. Não é por aí não. Doutor, quanto tempo eu não tenho mais? Mais 3 minutos aqui eu estou encerrando. Dr. Fred Hoyle, inclusive foi o indivíduo que cunhou a expressão Big Bang. Ele ficou conhecido então no meio científico por sua contribuição à teoria da nucleossíntese estelar. Ele propôs a panspermia cósmica.
e chegou a comparar a origem abiótica da vida na Terra ao surgimento de um Boeing 747 a partir de materiais disponíveis em um lixo agitado por um tornado. Honesto também, né? É como a Manu falou ali, o vadimeco vai surgir de uma explosão numa gráfica? Tem sentido, né? Hoyle disse que abre aspas, a probabilidade da formação espontânea da vida a partir de matéria inanimada é de 1 para outro número seguido por 40 mil zeros. É vasto o suficiente para sepultar Darwin e toda a teoria da evolução. A título de comparação, o número estimado de átomos do universo é de 10 elevado a 80, ou seja, o número 1 seguido de 80 zeros. Átomos do universo, 10 elevado a 80. Probabilidade de surgimento da vida a partir da não vida, 1 seguido por 40 mil zeros. É muito mais improvável. E ele é um evolucionista, tá, gente? Por isso que eu estou citando aqui esses caras, né? Outro, Harold Morovitz, bioquímico evolucionista. Harold Morovitz calculou que a chance de um menor organismo, a micoplasma, surgir é de apenas entre 10 elevado a 5 mil milhão bilhão. 10 elevado a 5 bilhões, ou seja, número 1 seguido por 5 bilhões de zeros. Cada zero aumenta a improbabilidade em 10 vezes. Não chame matemáticos para conversar com biólogos evolucionistas. Não vai dar certo. A matemática destrói essas ideias de origem abiótica da vida, ok? Clica para mim. Dia 6 de fevereiro de 2018 foi o lançamento do Falcon Heavy, o foguete da Tesla, né, lá do Elon Musk. É o foguete com maior capacidade de carga já desenvolvido. Foi um feito realmente tremendo, né? Só que assim, quando eles vão fazer testes de foguetes de carga, geralmente eles colocam blocos de concreto lá em cima, no topo, né, para provar que consegue levar carga para o espaço. Satélites, peças para a estação espacial. O Musk, como é um cara bom de marketing, em lugar de colocar blocos de concreto, colocou um Tesla, um carro. Que dó, né? Mas ele é o dono, então não vai fazer falta. Então lá em cima na cúpula ele colocou um carro, abre a cúpula e liberou no espaço esse carro com câmeras aí laterais, frontais, mostrando ali o boneco com roupa de astronauta. Foi uma jogada de marketing tremenda, né? E o carro está viajando aí pelo espaço, na direção de Marte, se não me engano, né? Está lá. O que pouca gente soube é que o Musk mandou colocar uma plaquinha dentro do carro com a seguinte inscrição: Made on Earth by Humans. Feito na Terra por humanos. Por que você acha que o Musk mandou colocar essa placa lá? Qual a ideia dele? Se algum ET que saiba ler inglês, né? Se algum ET encontrar essa placa, olha, foi feito por alguém. Convenhamos, precisava colocar a placa? Você encontra um Tesla na sua frente, você vai dizer que apareceu ali? Não foi criado, não foi desenvolvido, não foi projetado? Mas o Musk pensa que alguém vai encontrar e vai saber, olha, foi feito, foi criado, foi desenvolvido. Você não precisa dessa plaquinha na sua testa também. Você olha no espelho e pensa assim: foram os meus amigos humanos que criaram o Tesla. Foi um humano igual a mim, foram humanos iguais a mim que projetaram o Falcon Heavy, o foguete. Então, para que colocar a placa, né? O nosso corpo está cheio dessas placas, né? Sistemas de complexidade irredutível, órgãos, funções, sistemas ultra complexos espalhados por todo o nosso corpo. É muito, muito mais complexo do que um Tesla, né? Agora, caminhando aqui para o final, isso aqui me surpreendeu. Acho que foi no ano passado, há 2 anos, acho que foi 2 anos atrás. O ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard veio com essa. Olha, gente, eu acho que o nosso universo foi criado num laboratório. O cara é ateu, o cara é evolucionista, mas eles não conseguem fugir dos fatos. O universo tem ajuste fino. O universo funciona com constantes e leis finamente ajustadas, tanto quanto a vida. Então ele tem que ter sido projetado. Mas como não querem admitir que é Deus, Deus começa a abrir a porta e eles põem o pé. Foi um laboratório de uma raça alienígena avançada.
Foi o que o cara disse. Se eu falar que Deus criou o universo, eu sou execrado na academia. Mas se o cara, só porque ele era o diretor do departamento de astronomia de Harvard, grande coisa, só porque ele é o cara, ele fala, o universo foi projetado, mas pelos ETs, num laboratório. Aí eles publicam isso na imprensa, porque foi ele que falou. Tá vendo como é que são as coisas? Aí vale, né? Tá aí o texto, para quem quiser depois, saiu na Scientific American. Pronto. Eu nunca consegui publicar um artigo na Scientific American. Você conseguiu, Thiago? Conseguiu, Marcos? Scientific American não deixa a gente publicar artigos sobre dilúvio, sobre a criação, sobre design inteligente, mas o cara falou que o universo foi criado num laboratório do ET, publicaram. Pois é, essa é a imprensa. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. E eu sou criacionista, eu defendo design inteligente, por quê? Porque eu encontrei aqui evidências adequadas, e aqui eu fico. Muito obrigado.